Meus amigos, mais um caso para a gente entender ou tentar aprender como o futebol é cruel e tritura reputações, né? Como ele rapidamente pega nomes, eleva ao Olimpo e às vezes na mesma velocidade tenta jogar na lata do lixo. Aqui no Brasil, a gente é mestre em fazer isso. E o episódio Hendrick é mais um para a gente tentar aprender a lição. Pode ser que a gente não aprenda, mas é nossa obrigação refletir sobre ele, sobre o Real Madrid, sobre escolhas, sobre Copa do Mundo, inclusive, porque o Endrick voltou para o jogo, o Endrick voltou para a briga. Sim, ele parecia carta fora do baralho, mas tá no jogo. E firme. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área da mais, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, o seu dislike, comentar o conteúdo aí, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Também, se quiser me seguir lá nas redes sociais, tá valendo. Em algum momento deste ano, nós chegaremos aqui no YouTube a 500 mil inscritos. E lá no Instagram, estamos humildemente tentando a meta de 700 mil seguidores. No Twitter eu não tenho meta nenhuma, nem no TikTok também. Cara, seguinte, o Endrick, ele surge como um fenômeno na base, um fenômeno físico, um goleador decidindo em todas as categorias, assustando sub-15, sub-17, sub-20, por onde passou. E no profissional também tudo muito rápido na vida do Endrick, ele muda a trajetória de um campeonato brasileiro ali em 2023, ele basicamente recoloca o Palmeiras na disputa pelo título e boa parte daquele título do Palmeiras se dá por causa do Endrick e ele vai para o Real Madrid. Ninguém diz não ao Real Madrid. Mas entre a contratação e a ida, tem a chegada do Mbappé, tem mudanças no Real Madrid e tal, e tudo fica mais complexo para o Endrick. E a relação dele foi conturbada no sentido do uso, né, de minutagem, da valorização dele no campo ali, tanto com o Ancelotti, e piorou com o Xabi Alonso. Curiosamente, o Xabi Alonso sondou e quis o Endrick por empréstimo, quando ele, Xabi Alonso, ainda era técnico do Bayer Leverkusen, o que causou ainda mais estranheza, né? Quando houve o anúncio que o Xabi Alonso ia para o Real Madrid, o staff do Endrick chegou a ficar animado, falou, agora ele vai ter uma minutagem maior. Mas não foi o que aconteceu, a situação só piorou. O Endrick, por sinal, ainda com o Ancelotti, mesmo com esse uso todo picotado, entrando na fogueira em vários momentos, né, sendo subutilizado, mesmo assim, ele foi o sexto jogador mais eficaz na temporada passada, naquela minutagem por gol. Ou seja, ele era o sexto jogador que menos precisava de minutos para marcar um gol. Sendo que eram contextos, às vezes, de jogos enrolados ou jogos já ganho, em que o ritmo está muito mais abaixo, jogando 5 minutos, jogando 10 minutos, jogando 8 minutos, né, tendo pouquíssima titularidade, poucos momentos para ter os 90 minutos inteiros. Então, tudo isso quebrado prejudica a avaliação. Mesmo assim, ele ficou, resistiu, pareceu abatido em alguns momentos, mas o entorno do Endrick nunca deixou que ele se quebrasse e sempre deixou muito claro o quanto ele precisava fazer para trabalhar, para quando viesse alguma oportunidade ele estar pronto. Quando a situação piorou com o Xabi Alonso, sair pareceu o caminho mais óbvio e surgiu o Lyon. Uma cartada, eu diria até ousada do Endrick, não parecia para mim o caminho óbvio. Né? Uma liga com menos holofote, mas uma liga fisicamente muito dura, muito difícil, em um time que tenta reconstrução, e o Endrick foi lá, ganhar minutagem, recuperar confiança e mostrar o que ele sempre mostrou nas categorias de base. Né? Ninguém dá para falar que falta talento ao Endrick ou que falta estrela, né? Porque o Endrick na seleção brasileira ele estreia metendo gol contra a Inglaterra, contra a Espanha, sendo muito importante ali no início da era Dorival. Chega na Copa América, estranhamente, a minutagem dele na primeira fase vai diminuindo. Quando chega no mata-mata, ele passa de pouco utilizado a titular em mais uma fogueira. E claro, as convocações foram minguando, ele foi saindo da órbita, ele foi saindo do holofote. Chega o Ancelotti, a situação continua, porque sem minutagem, sem jogo, não tem como. E aí outros jogadores passam a viver boas fases, o Matheus Cunha,
né? O Caio Jorge que chegou a ser convocado, Igor Jesus, e a situação vai ficando esquisita e ficando cada vez mais estranha para o Endrick, e ele vai ficando fora da órbita, cada vez fora da órbita. Mas a ida para o Lyon o recoloca muito na disputa, porque o Endrick fez um movimento ali ousado e foi de peito aberto para desbravar a França e tentar voltar para essa disputa. Eu vou mostrar os números do Endrick nesse início de Lyon, e esse início já o recoloca na briga. Tem convocação agora em março para as partidas contra a França e Croácia. Vários atacantes brasileiros estão vivendo bons momentos, mas o Ancelotti já dava sinais de não uma impaciência, mas um desgaste com o Richarlison, né? Na última convocação quem era o Pedro, mas o Pedro acabou tendo a lesão no braço e o Richarlison voltou a ser convocado. Talvez se o Endrick já estivesse ali fazendo o que está fazendo agora, seria ele o convocado. E lembrando, assim, o Ancelotti ele reconheceu momentos muito bons ali de atacantes que estavam metendo gol, tanto que ele convoca o Caio Jorge, depois convoca o Vitor Roque, né, reconhecendo, premiando o bom momento. E o momento agora é todo do Endrick. Então, cara, ele deixou uma primeira impressão no Lyon que é muito, mas muito assustadora. E por falar em primeira impressão, olha isso aqui. Vê se essa não é uma das embalagens mais fantásticas que você já viu de um perfume. Olha a elegância disso aqui. É sofisticado, é ousado ao mesmo tempo. Eu estou falando aqui do X Musk, que é mais um perfume que eu trago aqui de Assalar. Já falei de vários aqui, de várias fragrâncias, mas essa daqui tem frescor inicial absurdo, assim, como é que eu posso falar? Um lado herbal, que sabe assim, desperta um cítrico, os sentidos aqui. Tirando que tem, como eu já falei de outros aqui, aquela base de baunilha e cacau, que é uma novidade aqui, deixando aquela sensação envolvente, ao mesmo tempo quente e sofisticada. Tem algo que eu não falei dos outros, mas que a Salat traz, e às vezes passa despercebido em perfumes, que é isso aqui, ó. Olha esse borrifador, velho. Olha isso aqui. Cara, você viu? Tem perfumes que tem um borrifador horroroso. Assim, sai tudo. Aqui tem consistência, tem, sabe? O que ajuda na fixação. Lembrando, perfumes árabes, em média, eles ficam 20% de fixação na pele, e o normal é você ter ali 11, 12. Os perfumes árabes têm um percentual de fixação muito maior, e esse é mais um de Assalar. Ousado, sofisticado, tem ao mesmo tempo elegância e mistério ali combinado, é versátil para várias situações, mas aqui é perfume para quem quer marcar território, beleza? E para te ajudar, tem cupom, beleza? Tem QR Code aí, você aponta, já cai direto lá na tela, tem link na descrição do vídeo também para você pegar o seu X-Musk de Assalar. Bruno Formiga 15 é o cupom para você garantir 15% de desconto em todo o site de Assalar. Estou te dando aqui a dica do X-Musk, mas serve para todo o site de Assalar. Eu já trouxe aqui uma escalação de Assalar fantástica, tá? Só bola de ouro, um atrás do outro. Aqui também, ó, é 10 e faixa. E olha esse uniforme, meu patrão. Isso aqui não tem como. Não tem como. E o borrifador esquece, tá? Aqui é preciso. Parece aqui aquelas lançamentos do Tony Kroos. Não tem como, véio. Não tem como. Loucura. Que embalagem, velho. Que embalagem. Mas voltando ao assunto aqui, seguinte. O Endrick tem 3 jogos pelo Lyon, 4 gols e 1 assistência. Se envolveu, ou seja, em 5 gols. 80% de conversão de chances claras, o que é absolutamente avassalador. São 16 finalizações, sendo 11 no gol. 4 finalizações para marcar um gol, que mostra uma eficiência gigante. 28 duelos ganhos, 15 dribles certos, e ele chegou, inclusive, esses dias a bater recorde também, né, mostrando que não é só força e posicionamento. O Endrick tem arrasto, tem qualidade, ele tem improviso, ele tem habilidade. É óbvio que você vai falar, putz, mas eu prefiro o Estevão. Eu acho que o Estevão tem mais... São jogadores diferentes, com propostas diferentes, que entregam coisas diferentes. O Endrick, ele é um atacante que hoje
ele te dá taticamente muitas boas possibilidades. E aqui eu vou até mostrar o mapa de ação dele nesses jogos, porque a gente tá vendo um cara que, e no Palmeiras ele fez isso algumas vezes, né, partindo da direita ali, mas preenchendo muito bem a área. Então o Endrick é um 9 de movimentação, ele não é um 9 pivô, ele não é um 9 apenas de área, o Endrick é um 9 que ataca espaço, o Endrick é um 9 de explosão, o Endrick é um 9 que pode jogar aberto, porque fez isso em bons momentos dele no Palmeiras e fez isso com eficiência. O Abel usou o Endrick em alguns momentos aberto ali, mas o mais importante é como ele foi tirado para chacota, porque não estava jogando no Real, as pessoas fizeram sticker, fizeram meme, cara, um produto nosso, um ativo nosso que era tratado como o nome certo na Copa de 2026. E aí a gente fez isso com o Vinícius Júnior também. E aí não sei o quanto entra de clubismo na história, mas a gente pega um ativo nosso, um talento nosso, que vem um clube daqui pagar milhões de euros pelo cara, e não é um clube qualquer, é o maior clube do mundo. Tanto fez isso com o Vini, quanto fez isso com o Endrick. E aqui, no nosso mercado interno, a gente tenta dilacerar esses caras, tratando como nada, como se eles fossem exagero, como se tivessem inventado aquele talento. Esse talento não foi inventado, ele foi provado semanalmente na base. Os dois chegaram no profissional e foram bem muito rápido. O Vini sai do Flamengo quando vai para o Real Madrid como o melhor jogador do time, como artilheiro do time na época. O Endrick sai do Palmeiras como o jogador mais decisivo do Palmeiras. E os caras vão para o Real Madrid. O Vini, as pessoas tiveram mais paciência com ele no Real. O contexto era outro, era uma transição de era pós Cristiano Ronaldo. Agora foi diferente. O Mbappé chegou junto, o time tinha acabado de ser campeão da Champions, o contexto era hostil para a chegada do Endrick. E não houve paciência. Teve uma mudança de treinador que logo depois que o Endrick resolve sair, é demitido. Talvez se ele tivesse ficado, ele podia estar sendo utilizado agora, mas no Lyon ele vai ter mais confiança, mais minutagem, mais sequência, mais paz. E ele estando confortável, o talento está aí. Em situações muito piores, o Endrick deu resposta na seleção brasileira, no próprio Palmeiras, em alguns momentos no Real Madrid. Então, cara, celebre esse retorno do Endrick. Pode ser que ele não seja convocado, pode ser que ele não vá para a Copa do Mundo, mas ele está na briga. Ele está na briga com o Matheus Cunha, ele está na briga com o Vitor Roque, ele está na briga com o Caio Jorge, ele está na briga com o Igor Jesus, ele está na briga com uma porrada de gente, com o Richarlison, e acho que hoje deveria estar à frente do Richarlison, inclusive. Então é uma grande volta por cima. É uma grandiosíssima história que o Endrick tem contado na França. E é incrível também como o Lyon sabe acolher brasileiros, né, cara? A gente conta nos dedos quantos brasileiros foram pro Lyon e não jogaram bem. Quase todos que foram se deram bem ali. Tem alguma água ali naquele Lyon que gosta muito de brasileiros. Beleza? Relembrando e reforçando para você, se inscreva no canal, toque na notificação, deixe o seu like, o seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo e garanta o seu ex-Musk de Assalá, beleza? Isso aqui é perfume para marcar, tá? Confia. Quem foi nos outros que eu indiquei aqui não se arrependeu. A sua coleção de perfume, isso aqui é de uma versatilidade, de uma potência, de uma elegância. Eu vou te falar, você não vai ter nada igual na sua prateleira. Beleza? O QR Code está na tela, o link está na descrição do vídeo. Seja feliz. Já que o Endrick deu a reviravolta dele, dê a sua também. Seja de manhã, seja na night. Taca o ex-Musk e corre pro abraço. Valeu? É nóis, tamo junto. Satisfações. Se inscreve aí, vai, meu chapa. Dá essa moral por gentileza.